Meus queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Estas aulas que têm tido um compromisso com a poderosa e santa Palavra de Deus. Louvamos a Deus pelo novo ano que se inicia, 2023. Que Deus vos abençoe maravilhosamente, que Deus possa superar as suas melhores expectativas neste novo ano. Meus amados irmãos, nós estamos de volta com os nossos vídeos de EBD, este canal denominado Escola Bíblica Complementar, onde toda semana, às segundas-feiras, nós publicamos um novo vídeo pelo YouTube. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Também deixe aí o seu like, que é muito importante no nosso canal. Faça o seu comentário, tem um local aí para você fazer o comentário. E também compartilhe esse vídeo com as muitas pessoas que você conhece e que você deseja que sejam edificadas. Esse nosso vídeo, ele é reproduzido também no AD Alagoas, que é o portal oficial da nossa igreja aqui no estado de Alagoas. Todas as quintas-feiras aproximadamente, a nossa equipe coloca esse vídeo disponível para aqueles que acessam a página do AD Alagoas. Também os áudios dessa nossa aula, elas são disponibilizadas, esses áudios são disponibilizados em duas plataformas, que é a Rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, Alagoas, todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, o evangelista Adriano Oliveira nos faz essa gentileza de postar também o áudio dessa nossa gravação. E também a Rádio Web Capital, aqui comandada pelo nosso querido diácono Moacir Catarina, um abraço carinhoso para o senhor. Ele todos os dias, às 22 horas, coloca essa aula. Se você não pode assistir na segunda, assiste na terça. Se não pode na terça, assiste na quarta-feira, enfim. E para aqueles que nos acompanham pelo YouTube, você, a partir da segunda-feira, você tem toda semana para estudar a lição. A marca do nosso canal é que nós comentamos a lição sempre em 10 tópicos, complementarizando assim o seu estudo. Começamos 2023 com esta nova lição que eu estou apresentando aqui no vídeo. Está aqui a capa da lição, uma lição maravilhosa, falando sobre Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta revista que nós temos o prazer, a satisfação de tê-la comentada pelo nosso pastor Elinaldo Renovato, que é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, e também é alguém que tem diversas obras publicadas aí pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como Ética, Os Perigos da Pós-Modernidade, Célula-Tronco, dentre outras obras editadas aí pela CPAD. Muito bem, queridos, na semana passada nós estudamos sobre o avivamento espiritual, dando uma visão panorâmica de todo esse assunto. Agora, hoje nós vamos estudar o avivamento no Antigo Testamento, que é a lição número 2, para 8 de janeiro de 2023. O avivamento no Antigo Testamento. Nosso texto áureo nos diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34, versículo 10, parte A. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Nossa leitura bíblica em classe, um texto também muito conhecido, que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Nos diz assim:
Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Muito bem. Nossa lição, irmãos, a lição de mestre, ela tem um plano de aula muito interessante, já com algumas informações. Nossa lição tem uma introdução que nos dá sempre uma visão panorâmica de toda a lição. O primeiro tópico vai tratar sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, avivamento no tempo de Moisés, avivamento no tempo de Samuel, o avivamento no tempo de Josias, né? O segundo tópico da nossa lição vai tratar sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Aí nós temos o chamado de Neemias, a confissão de pecados, o avivamento pelo ensino. No terceiro tópico nós temos o avivamento e a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus corrige, o cuidado com o formalismo, e nossa lição termina então com uma conclusão, onde faz o fechamento de todo esse assunto. Leia a lição, é muito importante. Existem coisas na lição que eu não vou falar no meu comentário, e eu quero apenas fornecer 10 tópicos que têm ajudado muitos irmãos pelo Brasil e pelo mundo. Eu recebo comentários aí nos meus vídeos, né, de muitos irmãos que têm se sentido ajudados. Essa é toda a minha alegria. Estamos aí já há 4 anos fazendo esse trabalho, né, com muita disciplina. Toda semana, não é, nós disponibilizamos um vídeo novo para que você possa estudar melhor a sua lição. Muito bem, e também vamos caminhando aí já para os 20 mil inscritos. Estamos em 19.900 e alguma coisa, já completando aí os 20 mil. Quem sabe você se inscrevendo não vai fechar aí esses 20 mil inscritos. Eu creio que isso vai crescendo aí e edificando muitas vidas. Então, meus queridos, tema da nossa lição, já falamos, o avivamento no Antigo Testamento. E eu destaquei aqui 10 tópicos que vou começar a mencioná-los e vou respaldando aqui com o comentário que já está na nossa lição. O primeiro ponto que eu construí aqui foi um avivamento marcado pela unidade do povo. Isso é muito importante. Esse comentário, ele está implícito na nossa lição, ele não está comentado assim. Mas nós estamos colocando aqui como um primeiro tópico para você refletir, não é? Que esse avivamento foi marcado pela unidade do povo. Onde nós vamos respaldar? Veja o versículo 30 da nossa leitura, que diz que o rei subiu à casa do Senhor, aqui é falando do rei Josias, e ele subiu com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Então, os irmãos vejam que coisa interessante. E lá no versículo 32 ainda tem uma pequena parte que diz: e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais.
Então, uma primeira coisa interessante que cabe, irmãos, um comentário, é essa unidade. Ainda hoje eu estive numa congregação participando de uma confraternização. E eu falei que nada fortalece mais o povo de Deus do que a comunhão. E nada também enfraquece mais o povo de Deus do que a falta de comunhão. Então, uma igreja, um departamento, um ministério, se ele não tiver, irmãos, unidade, ele não vai para lugar nenhum. Então, nós vamos ver aqui que não interessava apenas um avivamento marcado pela liderança, pelo rei e sua corte. Não, o avivamento vai ser só entre os levitas. Também não dá. O avivamento vai ser somente entre os homens. Também não dá. O avivamento vai ser só entre as mulheres. Também não dá. Somente entre as crianças. Também não dá. O avivamento pode começar por um desses setores, mas nunca ficar restrito a ele. Então, nós vemos aqui que quando há um avivamento, irmãos, há uma produção de unidade no meio do povo de Deus. Por quê? Porque aí não é o intelecto humano que vai estar mandando, não é a razão humana que vai estar mandando, mas o Espírito Santo habitando no meio do povo de Deus. Ele é que é o grande promotor desta unidade. Se eu estou cheio do Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo se encarregará de nos levar a um ponto de convergência. Então você pode saber onde há contenda, confusão, divisão, partidarismo, ciúme e um monte de coisa, inveja. Isso é falta de uma atuação intensa do Espírito Santo e falta de um avivamento. Então veja aqui que o rei reúne todo mundo, os habitantes de Judá, de Jerusalém, sacerdote, levita e todo o povo, desde o maior até ao menor. Nós sonhamos por esse avivamento, onde ele atinja todas as camadas da igreja. Glória a Deus, porque você faz parte do corpo, eu faço parte do corpo, ele, ela, o outro também faz parte do corpo. Graças a Deus. Segundo lugar, eu anotei aqui, um avivamento ancorado na palavra. Como nós já temos batido nessa tecla, não dá para pensar em avivamento, irmãos, divorciado da palavra. Lá na igreja o fogo está caindo, não tem tempo nem de ter pregação. Esse fogo é fogo estranho, não é? Eu tenho um amigo que é pregador, inclusive nível internacional, e ele disse que chegou numa igreja e o pastor disse: olha, aqui o senhor abre a Bíblia se o senhor quiser, porque aqui se o senhor disser ô glória, já pega fogo em tudo e não precisa nem o senhor abrir Bíblia aqui. Ele disse: o sangue de Jesus tem poder. Avivamento que não se alinha com a palavra, avivamento que não deriva da palavra, avivamento que entra em contradição com a palavra, irmãos, não é avivamento, é fogo estranho. O versículo 30, veja como é que diz aqui, que o rei juntou todo este povo. Aí lá no finalzinho do versículo diz: e ele leu aos ouvidos deles todas, olha, não é uma parte não, todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Irmãos, que tragédia! O livro estava perdido dentro da igreja. Que coisa triste, não é? Então, esse livro foi achado, o rei tomou conhecimento do seu conteúdo e isso promoveu um grande avivamento. Nós vamos ver também no plano de aula, na nossa introdução, olha o que diz aqui. Embora a palavra não apareça claramente nos textos do Antigo Testamento, é inconteste que em diferentes ocasiões, juntamente com o povo, o rei da ocasião fazia um movimento de retorno aos primeiros fundamentos revelados na Torá. Então, avivamento genuíno era um avivamento que trazia o povo novamente para a palavra. Um parêntese aqui, eu venho falando isso há 4 anos, né? Você que ainda não leu a Bíblia toda, irmão, e você que é obreiro, é professor de escola dominical,
é pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, você que está na linha de frente da igreja, irmão, assuma um compromisso moral, pelo amor de Deus, de você todo ano ler sua Bíblia toda. Faça esse compromisso, né? Eu digo sempre, se você vai tomar banho, é problema seu. Se você vai comer, problema seu. Se você vai viajar, problema seu. Se você vai dormir tarde, acordar tarde ou acordar cedo, problema seu. Agora, que você leia a palavra. O que não dá é nós chegarmos no final do ano e dizermos que não tivemos tempo de ler a Bíblia. Quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Receba esta palavra. Agora, dia 31, nós estamos aqui em Chão da Jaqueira, à frente dessa igreja, e vamos estar aí diplomando mais cerca de 20 irmãos que leram a Bíblia toda. Para mim, é uma grande vitória nesse tempo onde as pessoas estão com fastio de Bíblia. Estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e teológico. Mas eu deixo essa palavra de alerta para você, de conselho, porque é pela palavra, irmãos, que nós alcançamos o avivamento. Há uma outra parte destacada na nossa lição que diz assim: a situação espiritual era tão decadente nos tempos do rei Josias, que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. E lá no tópico 2, vai anotando aí, tópico 2 e subtópico 3, nós temos o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, já é uma outra época, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Mais embaixo, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Não aceite avivamento divorciado da palavra de Deus. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Um avivamento marcado pela obediência. Interessante, não é, irmãos? Nós podemos dizer que onde não há obediência, não está havendo avivamento. Até porque o avivamento, nós já aprendemos, ele é um retorno à palavra. E um retorno à palavra, quando eu olho para a palavra confronta o meu pecado. E eu, sendo servo de Deus, eu me arrependo dos meus pecados e me volto para Deus. Então, a obediência já é aí uma consequência, né, deste avivamento maravilhoso. Vamos ver o versículo 31 da nossa leitura. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor. Foi um trato, né? Foi um concerto, foi um pacto, né? De andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Nós podemos dizer que a obediência não era superficial, teórica, né? Mas uma obediência, né, que ia lá, como diz o texto ali de Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Podemos dizer então que esse avivamento marcado pela obediência é aquele onde a palavra vai até a medula. Glória a Deus. Plano de aula, na conclusão, tem também uma outra observação. Uma das lições preciosas que o Antigo Testamento nos ensina a respeito da busca de um avivamento é a disponibilidade para reconhecer o erro, confessando ao Senhor e, posteriormente, uma convicção profunda para fazer diferente
de acordo com o que a palavra de Deus ensina por meio de Jesus Cristo e seus apóstolos, isto é, obediência. Muito bem. Então, já vimos o primeiro tópico, um avivamento marcado pela unidade do povo. O segundo tópico, um avivamento ancorado na palavra. Terceiro lugar, um avivamento marcado pela obediência. Quarto lugar, um avivamento purificador. Nós vamos ver nos dias de Josias algo lindo, que está aqui no versículo 33 da nossa lição, que diz que Josias, depois que ele reuniu o povo, que leu a palavra, tomou conhecimento dos estatutos do Senhor, fez o pacto de obedecer. Ele partiu para a ação. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que com tal culto, um culto genuíno, servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Então foi feita uma purificação, irmãos, o que tinha de altar a ídolos, ele varreu tudo e fez uma limpeza. Avivamento, ele produz limpeza no meio do povo de Deus. Muitas vezes nós estamos contaminados com os nossos pecados, com os nossos vícios, com os nossos maus costumes, com as nossas intrigas, com as nossas disputas, com a nossa ganância por dinheiro e por poder. Mas quando vem o Espírito Santo e produz um avivamento no meio do povo, irmãos, nossos pais na fé ilustravam com aquelas fogueiras quando a gente acendia, Você coloca os troncos de árvore, você não imagina que dentro daqueles troncos de árvore tem insetos, e bicho por ali. Quando você toca fogo, aí sai lagartixa, sai cobra, sai escorpião, sai lacraia, sai tudo que é bicho, O fogo faz com que os bichos batam em retirada. Assim um avivamento na casa do Senhor. Os interesseiros, os que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com Jesus, não têm compromisso na obra, às vezes estão só por causa de uma namorada, estão apenas porque estão ganhando algum saláriozinho, ou estão com pretensões que não são puras diante de Deus. Essas pessoas, quando o avivamento vem, elas não aguentam ficar no arraial dos santos, elas batem em retirada. É uma limpeza que o Espírito Santo faz na comunidade, faz no meio do povo. O avivamento é purificador. Tudo que não presta vai ter que bater em retirada. Tópico 1 e subtópico 3. Vamos ver. Bem lá na frente, meus irmãos, falando aí do avivamento no tempo de Josias, vai dizer assim: diante desse momento incerto, era um momento de crise, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. E mais embaixo tem: assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Glória a Deus nas alturas. Vamos então, meus queridos irmãos, para o nosso quinto tópico. Um avivamento precedido pela voz profética. Interessante também, irmãos, não é? Nós vemos e vimos na lição anterior que os avivamentos, antes dos avivamentos, havia sempre uma crise espiritual, havia sempre um momento de derrota no meio do povo de Deus, um momento de frieza espiritual, e esse avivamento vinha. E nós temos aprendido também, já falamos em muitas aulas aqui, que o profeta é um homem levantado para um tempo de crise. Quando não há crise, o profeta está desempregado. O profeta, ele só tem validade, o profeta, ele só tem utilidade no momento da crise. Então, existia a crise
E aí Deus, como é misericordioso e Deus sempre toma a iniciativa, ele enviava os seus servos, os profetas, né? Ele dizia que era enviando, madrugando e tudo mais, falando da intensidade dessa voz profética. Então, os avivamentos também são precedidos por uma voz profética de alerta, de confrontação, de contestação ao atual sistema corrupto, né? No plano de aula nosso, na introdução, vai dizer assim: muitas vezes o apelo a esse retorno vinha por meio dos profetas, e atendendo a eles, o rei tomava a iniciativa de acabar com as idolatrias, trazer de volta os princípios das leis e restaurar a adoração no templo. Interessante. No primeiro tópico e subtópico 2, nós temos também aqui duas observações interessantes. A primeira está bem no começo, o avivamento no tempo de Samuel. Quem lembra do profeta Samuel? Não é? A casa de Eli estava deteriorada, e aí Deus usa Samuel. Então, Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no templo do sacerdote Eli. Nós sabemos que os filhos de Eli haviam profanado os sacrifícios, né? Eles se deitavam com as mulheres, né? As mulheres iam em rancho lá para a porta do tabernáculo, enfim, não é? Usurpavam lá o sacrifício e tudo mais. Mais embaixo um pouquinho na nossa lição diz aqui: foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Podemos falar aqui, não é, do profeta Samuel, mas muitos outros profetas se levantaram para que o avivamento acontecesse, né? Então, antes de um avivamento, nós temos a voz profética atuando naquele lugar. Então, isso é muito interessante. Sexto lugar, um avivamento antecedido pela crise. Foi o que nós falamos aqui. Se nós vermos, irmãos, ali o livro de Juízes, é um livro clássico nesse sentido, porque a gente vê os altos e baixos do povo de Deus. E ali parece que tem uma síntese do que aconteceria durante todo o tempo. O povo de Deus tinha tempos de aflição, aí os profetas se levantavam, Deus levantava um libertador, e esse libertador, não é, libertava o povo, claro, e aí o povo agora começava a prosperar, e quando eles prosperavam, eles se esqueciam de Deus e voltavam às velhas práticas do pecado. Aí se levantava uma nação opressora como juízo de Deus e oprimia o povo, e o povo começava a sofrer, e quando começava a sofrer se humilhava novamente, e daqui a pouco eles clamavam ao Senhor, e Deus levantava outro libertador. E assim, irmãos, ao longo de toda a história do povo de Deus, não é? Os grandes avivamentos vieram depois de uma crise. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que toda manifestação da glória de Deus é antecedida, não é, por um profundo tempo de crise. Toda manifestação da glória de Deus é antecedida por um profundo tempo de crise. E nos avivamentos também não é diferente. O povo está vivendo um tempo de trevas, está vivendo um tempo de afastamento da palavra, está vivendo um tempo de frieza espiritual. Aí de repente um grupo é tocado pelo Espírito Santo, pode ser as crianças, pode ser os jovens, pode ser as senhoras, e daqui a pouco Jesus começa a batizar crentes com o Espírito Santo, dar dons espirituais, batismo com o Espírito Santo genuíno. Essas pessoas se levantam cheias do poder de Deus e saem ganhando vidas para Jesus.
e sai incendiando a todos que chegarem perto deles, não é? Isso é muito interessante. Isso vai em cadeia, não é? E muitas vezes esse avivamento dura muito tempo no meio do povo de Deus. Mas esse avivamento é antecedido por um tempo de crise. Logo, se nós estamos vivendo um tempo de crise espiritual, de mornidão, de esfriamento, não é? Tenhamos a esperança de que está vindo por aí um avivamento. Eu creio que antes do arrebatamento da igreja, Deus há de mandar um grande avivamento sobre a terra. E estou torcendo para começar aqui pelo Brasil. Sétimo lugar, um avivamento de cunho libertador. Avivamento gera libertação. Avivamento gera libertação. Tópico 1 e subtópico 1 também. Nós vamos ver aqui, bem no comecinho. Diz assim: avivamento nos tempos de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Entrou um novo faraó que não conheceu José e os benefícios desse servo de Deus para o Egito. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito, a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então, a saída do povo foi uma modalidade de avivamento. Avivamento não só é o povo dentro do templo, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas estranhas e gritando e aquela coisa. Avivamento não só é isso. Avivamento, irmãos, mais do que emoção, avivamento são atitudes. Não é? É como amor. Amor não é um sentimento, amor é uma atitude. Não é? Avivamento também. Avivamento não é só emoção. Avivamento tem emoção, não é? Mas não é um emocionalismo meramente. Avivamento é ação. A igreja, quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, Jesus disse lá em Atos 1:8, ele disse assim: vocês receberão poder, dunamis, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquele avivamento fez com que o evangelho se espalhasse pelo mundo. Cada crente era uma labareda de fogo. Então, avivamento sem atitude não é avivamento, não é? É outra coisa. Então, meus queridos, um avivamento de cunho libertador. Nesse caso aqui, qual foi o grande avivamento? A libertação do povo. Muito interessante aqui nos tempos de Moisés. Oitavo lugar, um avivamento evidenciado pelo quebrantamento. Avivamento produz quebrantamento. Porque isso, irmãos, é uma sequência. O avivamento, ele começa com uma iluminação do Espírito Santo sobre a revelação da palavra. Quando eu consigo enxergar com olhos espirituais a palavra, e esta palavra confronta o meu pecado, isso gera em mim tristeza, angústia na alma, e a consequência disso é arrependimento. E arrependimento nos leva a uma vida transformada. Não é? Uma vida transformada que transforma também os outros. Não é? E sempre há aquilo que nós chamamos de quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é a humildade de espírito. Né? É quando a pessoa se dobra
quando a pessoa se humilha. Não é quando os outros humilham você, é quando você se humilha a si mesmo. Tópico 2 e subtópico 1. Veja aqui o chamado de Neemias. Olha um exemplo de quebrantamento. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos, cheios de rachaduras, quebrado, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Quando Neemias soube dessa história, que lá a cidade dos seus ancestrais estava em ruínas, irmãos, ele ficou tão quebrantado que esse quebrantamento se refletiu no seu rosto, a ponto do rei perceber a tristeza de Neemias. E alguém diz até que o rei vê o copeiro triste, era até risco de morte para o copeiro. Mas o rei se compadeceu de Neemias e ele contou a sua história. E nós vamos ver aqui, irmãos, no tópico 2, subtópico 1 e 2, nós vamos ver aqui no subtópico 2 a confissão de pecados. Neemias fica tão quebrantado que ele confessa os pecados do seu povo e confessa os seus próprios pecados. Porque quem está quebrantado diante de Deus não fica com desculpa. Ah não, Senhor, a culpa foi de fulano, a culpa foi de Beltrano. O quebrantado, ele já diz assim: pronto, Senhor, cheguei aqui, esse pedaço de caco quebrado, eu preciso do Senhor, sem o Senhor não posso fazer nada, e para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isto é quebrantamento. Glorificado seja o nome do Senhor. 9º lugar, vamos correndo para o nosso áudio e a nossa aula e o nosso vídeo também não ficar muito longo. Avivamento que quebra o formalismo. No avivamento não existe formalismo. Nós temos, claro, o nosso funcionamento litúrgico, nós temos formalidades. Formalidades são diferentes de formalismo. Formalismo é algo engessado. Ninguém pode mexer naquela estrutura. Tudo tem um tempinho cronometrado e tudo, quando o Espírito Santo vem, ele desmancha tudo isso. Até a maquiagem de alguém vai à lona porque as lágrimas vêm ao rosto e aí acaba a vaidade, acaba toda a prepotência, acaba todo orgulho, todo individualismo, e quebra também o formalismo. Quantas vezes eu vi ao longo da minha vida o poder de Deus descer na casa de Deus e toda aquela estrutura organizada, irmãos, ela entrar em colapso. E aí o Espírito Santo ter o domínio da situação e o fruto daquilo ali não é desorganização e não é bagunça. O fruto daquilo é edificação espiritual. Parece até paradoxal, porque na medida em que o Espírito quebra a formalidade, o formalismo, ele não deixa de edificar. No auxílio da vida cristã, da nossa lição, está dizendo aqui: algumas igrejas supõem que lhes basta a ortodoxia para serem tidas como reino de Deus, as regras ali da sua doutrina. Haja vista a igreja de Éfeso. Em todo o Novo Testamento não havia igreja mais conformada à sã doutrina que essa. No entanto, já não possuía o primeiro amor. O formalismo, ele quebra o primeiro amor, ele quebra a temperatura espiritual, ele quebra o amor genuíno, ele quebra o altruísmo, quebra tudo. Então veja, no entanto, já não possuía o primeiro amor. A igreja de Éfeso, uma igreja firmada na ortodoxia. Além da ortodoxia doutrinária, a igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o templo do Deus vivo e a morada do Espírito Santo. De outra forma, será destruída pelo formalismo. Se a igreja não tiver
Digo, se a igreja não viver de avivamento em avivamento, se não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado. Né? Então, são cultos com muita organização, com muita liturgia, cultos com muita formalidade, mas cultos sem vida. Isto não nos interessa. 10º lugar, algo muito interessante que acontece no avivamento, e acontecia nesse avivamento do Antigo Testamento. Avivamento que desnuda os pecados. Quando o avivamento vem, o pecado sobe. É como água e óleo. Né? Você pode ter óleo no fundo de uma panela, mas se você jogar água, a água vai para baixo, o óleo sobe e termina aparecendo ali. Então, o avivamento, ele desnuda os pecados. Né? Onde existe pecado, onde existe desordem, onde existe desalinhamento com a palavra, se está oculto, vai aparecer, porque o Espírito Santo traz à tona todas as coisas. Né? Desnuda os pecados, não para vergonha do povo, né? Porque Deus não é um Deus de fazer vergonha às pessoas, mas desnuda para que haja reconhecimento do pecado, para que haja confissão do pecado e haja uma reestruturação na nossa vida espiritual. Meus queridos irmãos, estão aí então 10 tópicos simples, não é? A gente não faz um comentário de muita profundidade, mas aqui estão ideias excelentes para a sua aula e também lições preciosas para a sua vida pessoal como aplicação. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao nosso coração e até a nossa próxima aula, Deus assim o permitindo.